Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 13. E faremos a leitura até o verso 22. Hebreus 13, versos de 1 a 22. Lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, comigo. Está escrito assim: seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Possuímos um altar no qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que professam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus te comprais. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porquanto ou porque isto não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, os aperfeiçoe em todo o bem, para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Amém. Eu gostaria de meditar com vocês sobre o seguinte tema: como ser um crente fiel fora dos portões da religiosidade. Como ser um crente fiel fora dos portões da religiosidade. É sabido de todos nós que a carta aos Hebreus é a chave hermenêutica para você entender o Antigo Testamento. Esta carta é o cumprimento de todos os rituais, sacrifícios, festas e oblações que eram feitas lá no Antigo Testamento. Lá, sombra, aqui, realidade. O autor aos Hebreus tem uma grande tese, e a tese dele
é que Jesus é melhor, porque é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Ele é melhor do que os profetas, Ele é melhor do que os anjos, Ele é melhor do que Moisés, Ele é melhor do que Arão, Ele é melhor do que Josué. O sacrifício que Ele realizou na cruz é melhor do que os sacrifícios levíticos. A nova aliança em seu sangue é superior à velha aliança. Em Cristo, então, se cumprem as promessas do Antigo Testamento. Por que o autor escreveu ainda esta carta? Escreveu-a para encorajar a igreja que estava sendo perseguida. Capítulo 10 diz que os crentes estavam sendo expoliados, seus bens estavam sendo sequestrados, e os crentes estavam andando como forasteiros e peregrinos debaixo de intensa e implacável perseguição. Então, um fato aconteceu. Muitos crentes, egressos do judaísmo para o cristianismo, em virtude da perseguição, estavam de malas prontas de volta para o judaísmo, com medo de sofrerem as sanções de amargas e duras perseguições. Então o autor aos Hebreus escreve para dizer o seguinte: voltar para o judaísmo, depois de ter abraçado o cristianismo, é voltar para as sombras, é cometer uma loucura, é deixar a realidade e voltar ainda para as sombras. Jesus é o cumprimento da lei, Jesus é melhor. E agora, o grande problema é que voltar para esta antiga religiosidade era voltar para o religiosismo, entre muros, entre quatro paredes. E o cristianismo é a religião do caminho, e não a religião das quatro paredes. O cristianismo foi chamado assim em livro de Atos 6 vezes, a religião do caminho, os do caminho. Nós somos aqueles que vivemos a vida cristã fora das quatro paredes, fora da estrutura religiosa, na rua, nas praças, nas praias, nos cemitérios, no lar, nos escritórios, onde você estiver, aí está a presença da vida cristã. Então voltar para essa estrutura era retroceder, era dar marcha ré. Se você parar para perceber, Jesus passou a maior parte do seu ministério fora do portão da religiosidade judaica. Ele chamou seus apóstolos numa praia, boa parte deles. Chamou um outro numa coletoria. Jesus frequentava os banquetes. Jesus fez o primeiro milagre numa festa de casamento. Jesus foi até num cemitério para libertar um homem possesso. Jesus transita do lado de fora do portão, no mundo secular. O que é curioso é que quando Jesus esteve dentro dos portões, ele enfrentou oposição. É por isso que veio o questionamento: de onde vem a sua autoridade? Como é que você transgride as regras do sábado? E ele enfrentou controvérsias, e aí decidiram prendê-lo, condená-lo, crucificá-lo. Mas Jesus, como você e eu, devemos viver a vida cristã fora dos portões. Você encontra Jesus na rua, você encontra Jesus dentro da sua casa, você encontra Jesus dentro da sua faculdade, você encontra Jesus dentro do seu hospital, você encontra Jesus no seu escritório, você encontra Jesus na dinâmica da vida. E foi por isso que diz a Bíblia que ele morreu fora dos portões, no território da secularidade, no Gólgota, fora daquela estrutura dentre quatro paredes. E assim devemos nós também viver a nossa vida cristã. A santidade é vivida lá fora. Eu posso vir ao templo, posso participar da ceia, mas isso não terá valor para mim se lá fora dos portões a minha vida estiver completamente divorciada daquilo que eu professo dentro dos portões. É lá fora que nós vamos ter os enfrentamentos, é lá fora que nós vamos ser perseguidos, é lá fora que nós vamos proclamar o Evangelho, é lá fora que nós vamos viver a vida cristã. Então, como viver uma vida cristã piedosa fora
fora dos portões. Eu gostaria de trazer aqui algumas reflexões. Primeiro, é lá fora que você precisa ter uma relação certa com o seu próximo. Veja comigo o versículo 1. Seja constante o amor fraternal. A palavra amor aqui não é a palavra ágape, que é a palavra mais comum usada no Novo Testamento para amor, amor sacrificial. A palavra aqui é filadelfia. E filadelfia é você amar o seu próximo como você ama um irmão de sangue. Como é que você ama um irmão de sangue? Você ama porque é seu irmão. Você ama apesar dos problemas, dos defeitos, dos problemas que ele está vivendo. Você ama, é seu sangue. Você deve amar o seu irmão com a mesma intensidade, com a mesma natureza com que você ama um irmão de sangue. Segundo lugar, ele mostra a questão da hospitalidade. Olha o versículo de número 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando assim o saber, acolheram anjos. É preciso entender o contexto. Naquela época não tinha pensões, não tinha hotéis, não tinha abrigos. As pensões que tinham eram poucas, eram sujas, eram mal faladas. E mais, os itinerantes pregadores não tinham lugar certo para ficar. Eles caminhavam, eles andavam, eles pregavam aqui, ali, acolá. E esses irmãos então abrigavam essas pessoas passando por dificuldades, e vocês perceberam que os crentes eram perseguidos, seus bens expoliados, e eles eram forasteiros. Então eles abriam o seu coração, abriam a sua casa, abriam o seu bolso, abriam o seu lar para receber. E nessa história, como Abraão, às vezes se hospedaram anjos, porque os anjos de Deus podem assumir uma figura humana, e de repente, sem saber quem estava hospedando, acabavam hospedando os próprios anjos de Deus na sua casa. Mas nota em terceiro lugar, a compaixão, é assim que devemos viver, versículo 3. Considerai, pois, atentamente, versículo 3, lembrai-vos os encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maltratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoa fosseis maltratados. Vamos entender aqui, que o contexto aqui não é daquele preso que matou alguém, que roubou de alguém, que se corrompeu e vendeu a sua consciência por lucro, pela facilidade. Não, os prisioneiros aqui eram os cristãos perseguidos. Eram aqueles irmãos que, em virtude da sua fé, tinham recebido maus tratos, estavam presos, encarcerados. E o autor aos Hebreus diz que você deve lembrar-se dessas pessoas. Mais do que isso, como se você estivesse no lugar deles. Você deve se lembrar dos que sofrem maus tratos, se como efeito, vós mesmos fossem as pessoas maltratadas. Identificação, solidariedade, compaixão, significa compadecer com a pessoa, socorrê-la, ajudá-la. Um cristão não pode ser uma pessoa alienada, uma pessoa que vive e vê o outro sofrer e não faz nada, não sente nada, e não estende a mão, e não abre o lar, não abre a casa, não abre o bolso para socorrer. Então, segundo lugar, como é que você pode viver a vida cristã fora dos portões? Segundo, tendo um santo relacionamento conjugal. Olha o versículo 4 comigo. Digno de honra entre todos é o matrimônio, bem como o leito sem mácula. É claro que a palavra leito na língua portuguesa, todos nós sabemos, significa cama, o lugar onde você dorme. Mas a palavra aqui no grego não é cama, é a palavra koité, de onde vem a palavra coito, relação sexual. O que o autor melhor dos Hebreus está dizendo é que a relação entre marido e mulher precisa ser uma relação de fidelidade, de respeito, de pureza. Que o leito conjugal não pode ser maculado pela pornografia, que um casal não precisa de nenhum estímulo externo ao casal no leito conjugal para ter uma boa e uma abençoadora relação sexual. O que ele está dizendo é que o matrimônio é digno de honra, que Deus instituiu o matrimônio e que Deus estabeleceu normas e regras para que esse matrimônio seja plenamente feliz. Mas ainda, em terceiro lugar, como é que a igreja pode viver fora dos portões como testemunho? Tendo um relacionamento correto com dinheiro. Veja você o versículo 5 e 6 comigo. Você pode ler versos 5 e 6 a uma só voz comigo? Vamos juntos? Seja
a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Entendam isso dentro de um contexto de perseguição, onde os seus bens estão sendo saqueados, espoliados, tomados à força, e você precisa sair da sua casa, deixar o seu trabalho, perambular pelo mundo, e assim ainda ele diz o seguinte: a sua vida não pode ser governada por avareza. O que é avareza? É a pessoa que quer, e quer mais, e quer mais, e quer mais, e quer para si, e só para si, e nunca se satisfaz, nunca demonstra o que cantamos aqui: gratidão. Gratidão, gratidão pela casa que você mora, gratidão pelo carro que você anda, gratidão pela veste que você tem, gratidão pelo sustento do pão da sua mesa, gratidão a Deus. Sem gratidão, meus irmãos, não importa quanto você tem, você estará insatisfeito. Vamos ao quarto princípio. Quarto princípio: você vive uma vida feliz neste mundo fora do portão. Você não pode jogar fora o legado espiritual que você recebeu. Olha comigo, por favor, o versículo 7. Você pode ler o 7 comigo? Vamos juntos? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Todos nós estamos aqui hoje porque um dia alguém investiu na nossa vida espiritual. Seja o nosso pai, nossa mãe, os nossos avós. Alguém um dia nos pregou o evangelho. Esta igreja que comemora 118 anos, nós tivemos muitos homens de Deus, mulheres de Deus no passado, que pregaram, que ensinaram, que trouxeram esta igreja até onde o pastor Orival apanhou esta igreja há mais de 20 anos. Eles estão olhando para trás, eles estão olhando para os pais que deixaram um legado, e ele está dizendo o seguinte: lembrem dessas pessoas, não jogue fora esse legado, tenha gratidão pelos líderes que lideraram a igreja até aqui, tenha gratidão por aqueles que nos ensinaram os primeiros passos da fé, que nos legaram esta rica herança. E diz mais do que lembrar, ele diz: considerai atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Nós precisamos subir nos ombros dos gigantes. Nós só chegamos aqui porque irmãos trouxeram a igreja até aqui. Com gratidão devemos lembrar deles e imitar o exemplo deles. Agora, mais do que isso, quinto lugar: para você ter uma vida vitoriosa fora do portão, você precisa lembrar que você tem um referencial imutável. Versículo 8, leia comigo, todos juntos. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Agora eu preciso que você leia comigo o verso 9, porque esse versículo 8 está como que uma espécie de sanduíche dentro de duas realidades distintas. Leia o 9 comigo. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. O que está acontecendo aqui? Primeiramente ele diz: lembre daqueles que trouxeram o evangelho para vocês. Cuidado, cuidado, para que vocês não sejam seduzidos por falsas doutrinas, por falsos mestres, por doutrinas estranhas às Escrituras. Todos nós sabemos que a igreja precisa continuamente vigiar, vigiar e vigiar. Quantos de nós já não sabemos de igrejas que outrora foram fiéis e de repente se desviaram do caminho, e de repente deram ouvidos a novas doutrinas, e de repente perderam a originalidade, da integridade, da fidelidade às Escrituras. E aí, o autor dos Hebreus diz o seguinte: olha para trás e veja os que trouxeram vocês até aqui. Cuidado aqui para frente, para que vocês não se desviem, porque vocês têm um modelo
um exemplo, um paradigma que nunca mudou, que nunca vai mudar, que não vai sofrer qualquer vento de doutrina, que vai sofrer qualquer pressão ou sedução. Este é igual ontem, este é igual hoje, esse será igual amanhã. Este é Jesus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é para sempre o mesmo. E a igreja vai olhar, é para Jesus, é para Jesus, é para Jesus. Gratidão pelos líderes. Cuidado com o futuro, porque nós seguimos um único exemplo absoluto, imutável, que nunca mudou, que nunca vai mudar. Ele é a verdade absoluta de Deus. Olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus. Mas agora, para você viver uma vida íntegra fora do portão, ele vai retomar o assunto lá no verso 14. E no verso 14 ele vai dizer: esteja plenamente consciente da transitoriedade da sua vida. Leia o 14 comigo, vamos juntos. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Sabe o que ele está dizendo? Aqui você enfrenta pressão, aqui você enfrenta perseguição, aqui você enfrenta prejuízo, aqui alguém pode botar você numa prisão, aqui você pode ser mal falado, aqui você pode ser criticado, mas aqui não é a sua casa, aqui não é o seu lar, aqui não é a sua pátria, aqui você é peregrino, aqui você é forasteiro, aqui você está de passagem. Nós caminhamos para uma cidade que é permanente. Na verdade, nós buscamos essa cidade que há de vir. Ele está falando de quê? Ele está falando da Nova Jerusalém, ele está falando do céu, ele está falando do paraíso, ele está falando da casa do Pai, ele está falando que aqui nós estamos de passagem, nós estamos indo para o nosso lugar permanente. Então não ponha o seu coração aqui, então não plante raiz aqui, então não se estabeleça aqui a ponto de você achar que é só isso e é aqui mesmo. Aqui estamos vivendo, aqui estamos testemunhando, aqui estamos pregando, aqui estamos levando a mensagem, aqui estamos experimentando a graça de Deus, mas caminhamos para uma cidade permanente e eterna, é o céu. Lá está a nossa pátria, lá está o nosso lar, lá está a nossa herança. Mas agora, nesse mundo de perseguição e luta, porque esse é o contexto do capítulo, você vai encontrar ainda em 7º lugar uma outra verdade: confesse ousadamente o nome de Cristo pelo sacrifício do louvor. Olha o verso 15 comigo, vamos ler juntos. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessa o seu nome. Confessa o seu nome em que contexto? Em que circunstância? Porque às vezes, meus irmãos, nós confessamos o nome de Jesus num acampamento espiritual, numa conferência de edificação, de avivamento, e aí você é tomado por emoções fortes, por alegrias indizíveis, e é bom que o faça. Mas e quando chega a opressão? E quando chega o inimigo? E quando a injustiça prevalece? E quando os seus bens não são respeitados? E quando a sua vida é aviltada? E quando você é arrancado da sua casa e perde os seus bens? O que é que você faz? Murmura? Reclama? Se insurge contra Deus? Nesse contexto ele está dizendo: você vai oferecer a Deus sacrifício de louvor. O que ele está dizendo? É que o louvor não é fruto da circunstância, ele está acima e além da circunstância. Que não importa a situação que vai acontecer na sua vida, que vai atingir a sua vida, que vai atingir o seu lar, você vai oferecer a Deus sacrifício de louvor. Esse é o sacrifício que Deus deseja. Enquanto
aqueles crentes estavam sendo tentados e seduzidos a voltar para o judaísmo, para as práticas de sacrifícios lá veterotestamentários e levíticos. Não, esse não é o sacrifício que Deus quer mais. Esse sacrifício já cumpriu sua missão, agora cumpriu-se em Cristo. Agora Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora não tem mais matança de cordeiros, agora não tem mais as oblações do Antigo Testamento. Agora você consegue trazer a Deus sacrifícios de louvor, frutos de lábios que confessam o seu nome, apesar das lutas, apesar da perseguição, apesar das adversidades. Você continua confessando o nome do Senhor. Você não abre mão de estar proclamando o nome de Jesus, não importa a circunstância que você esteja vivendo. Desse sacrifício Deus se agrada. Mas ainda, vejam vocês, em 8º lugar, que Deus quer um outro sacrifício da igreja. Está aí no versículo de número 16. Leia o 16 comigo, por gentileza. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Ofereça a Deus sacrifícios de generosidade. Num contexto onde os irmãos estão sendo espoliados, perseguidos, forasteiros pelo mundo, ele está dizendo o seguinte: abra sua mão, ajude o seu irmão, socorra o seu irmão, abençoe seu irmão. Não negligencie a prática do bem, não negligencie a mútua cooperação. Sabe por quê? Porque de tais sacrifícios Deus se compraz. Para quem estava sendo tentado a voltar para o judaísmo, para oferecer animais, oblações, ele está dizendo: não, isso já se cumpriu em Cristo, mas agora você pode fazer um sacrifício que vai agradar a Deus. Primeiro, confesse o nome dEle, louve a Ele, e segundo, põe a mão no bolso e ajude o seu irmão que está passando dificuldade e necessidade. Desse sacrifício Deus se agrada. Mas, finalmente, 9º lugar, o autor está dizendo para nós: se você quer viver uma vida cristã fora dos portões, que vai agradar a Deus, você precisa obedecer aos seus líderes espirituais. Vamos ler, por gentileza, versos 17 a 19. Você leia comigo, por gentileza, vamos ler juntos? Obedecei aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos a boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Então vamos entender algumas coisas aqui, meus irmãos. O que o texto agora está dizendo não está olhando para trás mais, ele não está agradecendo os líderes fundadores, os pais que legaram um exemplo, não. Agora está falando de quem está cuidando da igreja no momento. E ele está dizendo para os crentes assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Em outras palavras, a autoridade da liderança não é a autoridade que é inerente dela, é a autoridade delegada por Deus a ela. Assim como os pais exercem liderança sobre os filhos, porque Deus delegou essa autoridade aos pais. Quando um filho se rebela contra os seus pais, eles não estão se rebelando apenas contra os seus pais, eles estão se rebelando contra o próprio Deus que instituiu os seus pais como autoridade sobre eles. De igual forma na igreja, quando um membro da igreja se rebela contra a sua liderança espiritual e não submete, não obedece, ela está se insurgindo contra o próprio Deus que estabeleceu essa liderança. E eu volto a lhes dizer, não é a autoridade em si, porque a autoridade do líder está na palavra. Enquanto essa autoridade for fiel às escrituras, ela precisa ser obedecida e a ela ser
submeter. Por quê? Ele diz: porque eles velam por vossa alma. Essa é a característica de um pastor. Ele cuida do rebanho, ele se preocupa com o rebanho, ele vela pelo rebanho. No coração dele pesa essa preocupação com as ovelhas. E agora ele adverte uma coisa: ele não apenas vela, mas ele presta conta, para que esse líder faça essa obra com alegria, não gemendo, não peso, porque isso não aproveita a vós outros. Você e eu conhecemos, pastor Ival conhece, tantos colegas, tantos pastores, Brasil afora, que estão feridos, que estão machucados, que perderam a saúde física, emocional, porque as ovelhas massacram o pastor. Há poucos dias, brincando um pouco agora, eu perguntei a um colega assim, que estava uma igreja de grande porte no Brasil, estava buscando pastor, e eu perguntei: e você, fulano, não vai lá concorrer ao ministério daquela grande igreja? Eu falei: eu não, as ovelhas lá mordem no pastor. Tem ovelha que morde no pastor. Tem ovelha que acha que quanto mais ele for pesado com o pastor, mais esse pastor vai ser homem de Deus. Não, o ministério não pode ser feito gemendo, tem que ser com alegria, com leveza. E óbvio, meus irmãos, e óbvio que nós não entendemos o que alguns entendem, que o pastor fica num pedestal, né? Tem até uma cadeira diferente para sentar, e todo mundo, quando o pastor entra, bate palmas. Da igreja que as luzes vão se acendendo em cima do pastor. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Nada disso. No reino de Deus a pirâmide está invertida. O maior é o menor. Quem quiser ser o maior é servo de todos. Mas é necessário que a igreja entenda a liderança, ame a liderança, respeite a liderança, obedeça a liderança, se submeta à liderança, para que esta liderança não faça a obra de Deus gemendo. Agora notem mais. A liderança espiritual, ela reconhece que precisa do socorro de Deus para liderar. No versículo 18 ele diz: orai por nós, para que a gente permaneça firme, para que a gente continue vivendo condignamente. Então o líder, a liderança espiritual, é aquela que reconhece a necessidade da ajuda de Deus para continuar pastoreando. Os perigos são maiores, as tentações são maiores, então ele está pedindo: igreja, ore por nós, ore por nós, ore por nós, ore por nós. E ele chega no verso 19, ele chega a dizer com mais empenho: rogo-vos com muito empenho, que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Dá-nos a impressão que a liderança que está escrevendo essa carta está entre aqueles crentes perseguidos, também numa situação tão adversa, que é preciso ser restituído à igreja. Então, amados, eu gostaria que nós pudéssemos aqui entender a necessidade nossa de orar pela nossa liderança espiritual. Deixa eu dizer mais uma coisinha aqui importante. Às vezes você vem para a igreja, e nós tratamos disso na escola dominical, pastor. Guarda o teu pé quando entras na casa de Deus. Quem sabe essa igreja pudesse criar essa cultura de você ouvir para o culto, orar pelo pregador. Meus irmãos, tem toda a diferença quando a igreja vem para o culto e a igreja está orando para Deus usar o seu pastor, para Deus ungir o seu pastor, para Deus trazer palavras de vida. Porque uma coisa é você proferir a palavra, outra coisa é ser boca de Deus. Nós, pastores, só conseguimos falar aos ouvidos de vocês, só o Espírito Santo pode falar ao coração de vocês, mas quando a igreja ora, Deus age. Deus age. Então é isso que ele está ordenando aqui, está trabalhando aqui. Mas concluindo, líderes fiéis não apenas pedem oração, mas também oram. Veja comigo os versos 20
a 22. Vamos ler juntos? Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Ele está orando pela igreja. É um intercessor. É o que Paulo fazia, dizendo: eu orando por vós sem cessar. Às vezes Paulo orava por igreja que ele nunca tinha visto pessoalmente, mas ele orava, ele orava, ele orava. E ele conclui dizendo o seguinte: o que eu estou trazendo para vocês, toda essa carta, mas especialmente nesse texto, é uma exortação da palavra de Deus. O que você faz com exortação? O que você faz com exortação? Obedece. Ele diz aqui, que suporteis a presente palavra de exortação. Não é carapuça, não é botar o dedo em riste para ninguém. É dizer o seguinte: é exortação da palavra de Deus. E se é exortação da palavra de Deus, meu papel é acolher, obedecer, cumprir, porque disso decorre a bênção do eterno sobre a nossa vida, sobre a vida da liderança e sobre a vida da igreja. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Deus, nós te rendemos graças, porque estamos debaixo da autoridade da Tua palavra. Nós te damos graças porque esta palavra nos instrui a vivermos de modo digno do Teu nome, nas diversas áreas e frentes da nossa vida. Nós te agradecemos porque em Jesus Cristo se cumpriu as promessas veterotestamentárias, porque agora estamos debaixo de uma nova aliança, no sangue do Cordeiro. Nós te agradecemos porque hoje podemos oferecer-te um culto em espírito e em verdade. Nós te agradecemos porque somos uma igreja que recebeu um legado dos nossos antepassados, este evangelho santo e puro. E nós te agradecemos porque hoje tu constituíste nesta igreja uma liderança comprometida com a tua palavra, fiel à tua palavra. Nós te pedimos, meu Deus, que esta igreja saia pelas ruas, pelas praças, pelos becos, pelas avenidas, pelos hospitais, pelas universidades, pelos escritórios, pelo comércio, pela indústria, por todos os campos dessa cidade, desta nação e do mundo, levando a tua palavra, vivendo a tua palavra, testemunhando a tua palavra, e que vejamos, Deus, a bênção dos céus fluindo sobre esta igreja, para que ela continue crescendo para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém.